em excesso não combina com rim. Diabético de longa data tem tendência a ter doença renal, mas é só o diabético que a diabetes não está controlada. Então, se eu tenho diabetes controlada, essa tendência ela se diminui. Hipertenso de longa data, tem tendência também a ser um doente renal. E o fumante, né? Então, a gente orienta para uma alimentação saudável, evitar essas doenças que acabam interferindo muito na saúde das pessoas. Como é que ela não bebe, não come, não fuma? Não, tem que beber. Tem que beber, comer e fumar, sim. Ó, eu falo pra todo mundo, eu brinco com todos os pacientes, tá? Que uma dose de qualquer bebida alcoólica de final de semana não faz mal pra ninguém. O que mata é a garrafa inteira todo dia. Tem um cardápio apropriado? Tem algum tipo de alimento, de bebida que não se deve consumir de maneira alguma? Na verdade, não existe isso. Eu, enquanto nutricionista, não gosto. Isso é proibido. Eu acho que todo tipo de alimento, se você tiver sabedoria e moderação, você pode consumir. Churrasco é gostoso, feijoada é bom. O que a gente faz é uma inversão. Ao invés da gente ir no churrasco uma vez no mês, a feijoada ser só no inverno, o que a gente acaba fazendo? Todo dia. Melhorou o acesso à alimentação, melhorou o poder aquisitivo das pessoas, né? Então, hoje você vai no mercado, todo mundo abusa muito dos industrializados, né? Embutidos. Os embutidos, né? Então, não existe mais aquilo de eu esperar o pagamento, ou esperar o final de semana para eu poder comer um alimento diferente. Todo mundo tem acesso todo dia. E isso vai trazendo uma sobrecarga para o organismo, né? Então, não existe um alimento proibido. Existe uma frequência que poderia ser diminuída. Juliana, e o que vai acontecer no Dia Mundial do Rim? Qual é a campanha? Então, acho que vem muito de encontro com o que a Cleo tá falando. O tema deste ano, né, é saúde dos rins para todos. Então, a gente vem pregar esse ano, né, que a cobertura de prevenção e de gerenciamento da doença renal crônica, ela tem que ser universal. Ela tem que ser para todos, né? Então, a gente vem dizer que esse cuidado com o rim, o acesso a bons tratamentos, ele precisa ser universal, ele precisa ser para todos. A gente diz isso porque atualmente no mundo existem 850 milhões de pessoas com doença renal crônica. Essa campanha prevê exames? Como vai ser? Eu vou explicar. Por ano. E mais de Quantas pessoas, só para repetir? 850 milhões de pessoas com doença renal crônica. Crônica significa que tem que fazer hemodiálise. Que está fazendo hemodiálise, exatamente. E pelo menos quase 2,5 milhões de mortes por ano ela acarreta. Então, como a Cleonice disse, respondendo a sua pergunta, né, existem alguns fatores que eles trazem mais risco para uma pessoa desenvolver doença renal, como diabetes de longa data, hipertensão. Então, por isso que nesse dia a gente foca principalmente nessas duas características. Então, nós vamos estar fazendo na Praça Francisco Matarazzo, né, que é aí atrás do Hospital São Francisco, nós vamos estar fazendo aferição de pressão, a gente vai estar fazendo testes de glicemia, orientação nutricional, e aí, identificando qualquer alteração desses exames, a gente realiza os encaminhamentos e orientação para a população, quem ela deve procurar, que tipo de acompanhamento, né? E o que vale ressaltar é que a doença renal ela é silenciosa. Não é uma doença que dá alarme. Tipo diabetes. Isso. Elas andam juntas. Isso. Só que o rim, o pessoal fala assim, eu não tenho problema no rim. Tô fazendo xixi normal, não tenho problema no rim, não dói. E como é que sabe se tem ou não? Vai descobrir por um exame de sangue. Vai descobrir no estágio final. No estágio final é quando o paciente começa a inchar muito. Em alguns casos, nem em todos, ele pode ficar muito inchado. Ele pode começar a ter vômito porque ele fica com uma ureia elevada. Ureia é o nível de sujeira no sangue. Então, quando o rim para de funcionar, esse nível de sujeira no sangue, que todos nós temos um nível de sujeira no sangue mais baixo, porque o rim está funcionando bem. É o filtro. E o filtro, a partir do momento que o rim parou de funcionar, esse nível de sujeira sobe muito, então ela pode ter vômito, ela vai inchar demais. E aí que ela vai procurar um médico. Só que nesse momento, a doença já atingiu o seu último estágio, que é o estágio 5, é o estágio final. Não tem mais o que fazer a não ser a hemodiálise. E a prevenção da doença renal, ela tem que ser feita através dessas orientações, porque se ele passa pelo médico pelo menos uma vez no ano, ele faz um exame simples, de custo muito baixo, chamado creatinina, um exame de sangue, que ele vai apontar essa alteração. Fora isso, ela é totalmente silenciosa. Roger. Dura você convencer o cidadão que ele deve fazer um exame de sangue para descobrir, não é? Porque se não tem sinais físicos, a pessoa não vai.
Não vai. E essa pergunta é super interessante porque nunca vai acontecer comigo, acontece com o vizinho, né? O ladrão só entra na casa do vizinho, só o vizinho bate carro, comigo não acontece. Então a gente recebe muitos casos na clínica de pessoas que ficam assustadas, porque ela não seguiu uma orientação, ela não procurou um médico, ela não foi fazer o exame periódico. E aí... E até porque a gente também, né, acompanhando a nossa rotina de trabalho na clínica de hemodiálise, a gente observa o crescente número de pacientes jovens entrando. E o cara só sabe se tem dialisar. pedra no rim. Aí a dor é insuportável, né? E essa campanha? Quem que está promovendo? O pessoal que faz os exames é de um laboratório? São voluntários? Quem são as pessoas? Somos nós, do Centro de Terapia Renal de Americana, né? Eu, psicóloga, clinista nutricionista, a Jussara, assistente social. A gente tem apoio de vários parceiros nesse dia, sim. A gente organiza, mas a gente tem muitos parceiros. Então, nós temos o supermercado Pague Menos, que sempre nos ajuda oferecendo lanche saudável. Nós temos a Levíssima, que nos oferece a água pra gente distribuir no dia. Nós temos os estagiários da ETEC, que fazem com a gente a aferição de pressão e o teste de glicemia. Os nossos parceiros, nossos companheiros de trabalho do dia a dia do Centro de Terapia Renal de Americana, né? Os enfermeiros, técnicos de enfermagem também colaboram com a gente. Então, assim, a gente tem muitos parceiros que nos ajudam a trabalhar nesse dia. E só para ressaltar, essa campanha, ela primeiramente, inicialmente organizada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Ela é mundial, vai estar acontecendo no mesmo dia no mundo todo. Em todo lugar. E só aproveitando uma fala que você fez da pedra no rim, ressaltar para todo mundo, não tomem chá para melhorar a doença renal, que é outro erro, tá? Então, já que a gente está tendo essa oportunidade... E chá de quebra-pedra não é para tomar? Então, mas... É uma palavra que na verdade, você tem que saber o que você tem. Na nefrologia, né, os nefrologistas e eu, enquanto nutricionista que trabalha nessa área, a gente não indica nenhum tipo de chá. Porque se você tá com o rim em falência, a palavra é um pouco pesada, mas é essa, meu rim entrou em falência. E eu tô tomando um chá, eu dou uma sobrecarga para esse rim. O chá de quebra-pedra, o chá de carqueja, o chá de salsinha. E aí, ao invés de eu ajudar a melhorar, eu vou piorar. Acelera o final. Acelera o final. Acelera o final. Bom, gente,